Bom dia, pessoal! Satisfação imensa em estar com vocês nessa manhã de conhecimento. O meu nome é Estevam Ferreira e minha missão hoje é apresentar para vocês um assunto de alta relevância ambiental para o nosso planeta. Sejam muito bem-vindos! E hoje eu vou apresentar para vocês um artigo que foi publicado no maior Congresso Nacional de Iniciação Científica do Brasil, o CONIC. E nesse artigo eu apresento para você o impacto ambiental na utilização do fluido R134A remanescentes nos cilindros descartáveis durante o processo de carga refrigerante em um chiller. Vamos nessa? Vamos nessa? E bem, realizando uma breve introdução, eu tenho alguns dados que infelizmente não são muito agradáveis, pois segundo o Ministério de Estimativas de Emissões e Remoções de Gás de Efeito Estufa, em 2009 foram emitidas para a nossa atmosfera cerca de 2 bilhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. E este aumento da concentração desse gás de efeito estufa está impactando, infelizmente, o processo natural de aquecimento do nosso planeta e está contribuindo de forma negativa com a elevação da temperatura média global, estando esse efeito relacionado com o aquecimento global. Inclusive, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas acrescenta que se nós continuarmos nesse rumo, tem-se a perspectiva da elevação da nossa temperatura média global, e o que resultará em ondas de calor ainda mais intensas, desagradáveis e frequentes. Inclusive, cientistas que antes eram céticos estão se somando ao grupo que considera como fato de que a mudança global de temperatura é sim devida a emissões de gases do efeito estufa gerados aí pelas atividades humanas. E dessa forma, dentro dos muitos setores industriais que possuem uma parcela neste número de emissões de gases de efeito estufa, encontra-se o setor da refrigeração, que é responsável pelos equipamentos que permitem a conservação de alimentos, como os frigoríficos, que fornecem base para a fabricação e conservação de medicamentos e vacinas, e que também está em processos industriais, com a refrigeração de servidores de data centers, e também atua no nosso conforto térmico. Por outro lado, para que ocorra o efeito da refrigeração, são necessários, além de componentes mecânicos estratégicos, a utilização dos HFCs, conhecidos no mercado como fluidos refrigerantes, que, segundo o Ministério do Meio Ambiente, possuem uma excelente propriedade termodinâmica para absorção de calor. Mas, como tudo não é perfeito, pessoal, infelizmente esses fluidos refrigerantes contribuem para o aquecimento global e, se liberados para a atmosfera, podem promover impactos negativos para o nosso planeta. E a liberação para a atmosfera, segundo o Ministério do Meio Ambiente, ela pode ocorrer durante práticas de instalação, manutenção ou reparo, sendo mais propício em processos em que existe a utilização de cilindros de fluidos refrigerantes descartáveis, comumente vendidos no mercado local. E nesse cenário, durante uma atividade técnica em campo, observou-se uma possibilidade de melhoria em um procedimento de manutenção, pois durante o startup de um chiller, justamente na etapa de carga de fluido refrigerante, uma fração de aproximadamente 300 gramas de fluido em forma de vapor era descartado sem perceber para a atmosfera durante a execução da atividade. E em vista disso, sabendo que esse fluido é prejudicial para o meio ambiente, considera-se essa emissão involuntária como um potencial vetor de degradação. E inclusive, somando a somatória dessas pequenas porções de R134A, somavam-se no final do processo um desperdício de quase 2 kg de fluido refrigerante. E, portanto, o objetivo desse artigo é analisar o impacto ambiental dessa emissão, assim como identificar as possíveis soluções para que essa emissão seja reduzida. E é interessante pontuar logo de cara que a utilização de um método de pesquisa em qualquer atividade, em qualquer análise experimental, é muito importante, pois serve para melhorar o controle dos passos a serem tomados no projeto científico. Inclusive, esse artigo classifica-se como uma pesquisa experimental,
uma vez que a análise das variáveis que foram obtidas em campo tornaram-se o nosso objeto de estudo. E durante o desenvolvimento da pesquisa, nós pesquisamos qual era o método de carga divergente descrito nas literaturas disponíveis. E esse foi o método encontrado, onde a transferência de fluido nesse processo ocorre de forma passiva, com base na diferença de pressão entre o cilindro refrigerante e o equipamento. E acresce que o método encontrado ele é bem aplicado em equipamentos de menor capacidade, como os splits, que estão mais presentes no nosso dia a dia. Mas o nosso chiller da situação problema chega a ser 800 vezes maior em relação à capacidade térmica. E apesar de estar descrito nas literaturas de Silva e do Ministério do Meio Ambiente, que o método convencional pode ser aplicado em qualquer equipamento de refrigeração, na situação problema mostrou-se pouco eficiente, pois para a conclusão do nosso processo de carga refrigerante, necessitamos de 240 kg de R134A, exigindo ao decorrer de todo o processo 18 trocas de cilindros refrigerantes, o que reduziu a manutenibilidade da atividade e gerava as pequenas emissões de fluido para a atmosfera durante a operação e manipulação dos cilindros. Com isso, almejando otimizar o processo e reduzir as emissões, atribuiu-se 4 componentes adicionais durante a carga de fluido refrigerante. E a fim de contornar essa problemática, tudo para que possamos buscar otimização, agilidade operacional, economia e reduções de poluentes ao nosso meio ambiente. O primeiro componente que foi adicionado e confeccionado foi a flauta de cobre, que atuou para aumentar o processamento durante a carga de fluido refrigerante. Né? Ele é composto de um multi-adaptador com 10 saídas e válvulas do tipo globo, o que eliminou para a gente a necessidade de substituir todos os cilindros a cada vez que eles acabavam. O soprador térmico, que é uma ferramenta já muito usada, que auxiliou para poder garantir a diferença de pressão entre o cilindro e o nosso sistema. A recolhedora, ela atuou como meio mecânico de auxiliar na extração do R134A remanescente nos cilindros, operando de forma ativa na carga de fluido refrigerante. A gente percebeu que durante o processo sempre sobrava um pequeno resquício, e esse resquício, mesmo com o soprador térmico, por exemplo, não era possível ser retirado e nem transferido para o equipamento. Por isso, a recolhedora foi um dos elementos muito importantes nesse processo. E a bomba de vácuo, pois devido ao aumento do número de mangueiras e conexões, esse item atuou na retirada do ar e umidade de toda a estrutura interna do nosso conjunto de carga de fluido refrigerante. Pois esses fatores são muito prejudiciais ao equipamento. E se nós permitíssemos que essa umidade adentrasse o equipamento, teríamos sérios danos ao nosso sistema. Esse fluxograma detalha a adaptação desses novos componentes no método de carga de fluido convencional. Em nossa proposta, foram atribuídos os dispositivos já existentes no mercado, a fim de torná-lo praticável. E, além disso, válvulas do tipo globo foram dispostas estrategicamente, sendo que cada componente e cada válvula tem a sua função e atuação específica. E todo o processo ele atua com base em 6 etapas, que eu chamo de 6 etapas fundamentais, sendo que em cada uma delas torna-se necessário o fechamento, abertura, ativação ou desativação de algum elemento do conjunto da carga de fluido refrigerante. E aqui, pessoal, uma foto do nosso laboratório de campo, onde foi realizado todos os testes e toda a parte de coleta de dados. Para quem não é habituado, aqui está a nossa recolhedora, os cilindros de refrigerante descartáveis, a nossa bomba de vácuo, o soprador térmico, aqui o nosso elemento que usou o nosso manifold e ao fundo o nosso equipamento. Dá para ver que de tão grande nem na foto ele cabe. E aqui a gente tem a flauta que foi construída e confeccionada justamente para poder facilitar todo o nosso processo.
E com a aplicação das 6 etapas fundamentais durante o processo de carga de fluido refrigerante, nós conseguimos realizar o aproveitamento de aproximadamente 3,5 kg de fluido. Ou seja, além de aproveitarmos essa quantidade, evitamos que essa quantidade de gás do efeito estufa fosse lançada para a nossa atmosfera, prejudicando o nosso planeta. E assim, com base nessa equação, nós conseguimos saber o quanto de dióxido de carbono equivalente nós deixamos de emitir com os 3,5 kg de fluido aproveitados em nossos processos. Mas, para um melhor detalhamento, é interessante delimitar alguns pontos, né, tais como o índice, o GWP, que é um índice conhecido como potencial de aquecimento global. E os valores desse índice eles podem ser apresentados em muitas literaturas em horizontes de tempos distintos, e isso é um detalhe muito importante. Ele pode ser apresentado em horizontes de tempo de 20, 100 ou até 500 anos, que são decorrentes da diluição dos danos ao meio ambiente, caso esses gases de efeito estufa permanecessem livremente na atmosfera. No nosso caso, usaremos um GWP do fluido R134A com um valor que o representa em um horizonte de tempo de 20 anos. Por que 20 anos? Porque a vida útil na atmosfera desse fluido, segundo os autores do Greenpeace e até da Universidade de Princeton, é de aproximadamente 15 anos. Então, nós vamos usar os danos que esse fluido ocorre num cenário de 20 anos, beleza? Nós temos também que entender essa métrica, né, toneladas de dióxido de carbono equivalente, né, que é conhecida como toneladas de dióxido de carbono equivalentes, e é apresentada pela equação que delimita qual a quantidade de dióxido de carbono gerado para o meio ambiente se determinado montante de gás de efeito estufa fosse lançado para a atmosfera. Então esse gás ele é comparado com dióxido de carbono, tá certo? Ele é comparado em relação ao mesmo impacto. E aqui estão os resultados. Esses foram os resultados obtidos com base na coleta de dados em campo. E veja que logo no primeiro cenário, utilizando o método convencional, conforme está aqui na foto, tivemos uma emissão considerável. E já com a aplicação das 6 etapas fundamentais no cenário 2 e 3, nós conseguimos reduzir drasticamente as emissões, evitando que essa quantidade de dióxido de carbono fosse lançada para a atmosfera. O que satisfatoriamente gerou para a gente uma redução de 95% nas emissões de poluente ao meio ambiente, sendo que deixamos de emitir para a atmosfera aproximadamente 13 toneladas de dióxido de carbono equivalente. E se a gente trazer esse número para um exemplo mais ilustrativo, vamos imaginar um veículo. Um veículo andando nessas condições. Ele consumiria por ano de combustível quase 5.800 litros de gasolina pura. E, consequentemente, com a queima desse combustível, esse mesmo carro emitiria para a atmosfera as mesmas 13 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Indo um pouquinho mais além e imaginando o que seria necessário para poder absorver essa quantidade de poluente, como a gente poderia, por exemplo, se essa quantidade de poluente fosse emitida para a atmosfera, como a gente poderia voltar atrás? O que seria necessário? Para isso a gente sabe, com base nas literaturas disponíveis, que 2 árvores de eucalipto saligna por ano conseguiriam absorver aproximadamente 23 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Logo, essas 2 árvores em conjuntos precisariam de quase 2 anos para absorver as 13 toneladas de dióxido de carbono, caso nós não estivéssemos preocupados em conter esse tipo de degradação. Então vejam o benefício
o benefício que uma simples etapa operacional pode causar lá na frente. E com isso, considera-se que essa ação tem um baixo custo de implementação e incentiva a adoção dessa nova prática, visto que os resultados positivos gerados. E é interessante pontuar que alguns profissionais realizam esse tipo de método, mas de forma empírica. Logo, a formalização e a disseminação auxiliará os demais profissionais do setor a entenderem e terem acesso a essa metodologia. Nós ganhamos agilidade, otimização e qualidade no nível técnico de serviço. Nós conseguimos demonstrar que uma pequena ação operacional pode auxiliar grandemente na preservação ambiental. Esse artigo abre novas margens para novas pesquisas e estudos relacionados a esse tema e trouxe um resultado positivo, com uma redução de 95% das emissões de poluentes e ainda trouxe uma economia financeira. E que sim, a pesquisa muda o mundo e o nosso planeta agradece. Aqui estão algumas das nossas referências que usamos ao decorrer do projeto, ao decorrer da dissertação do artigo, e aqui fica a nossa sessão de agradecimento, tanto ao Congresso Nacional de Iniciação Científica, o CONIC, e também aos professores da Faculdade de Engenharia da ENIAC, e também ao Sr. Fernando Mariano, pela construção de dispositivo de otimização e auxílio nos testes e coleta de dados. Meu muito obrigado.